essa noite, né, eu queria deixar uma passagem para mim, né, que eu já estava deitada, mas Deus me despertou e me encheu meu coração para que eu viesse trazer uma pequena passagenzinha, onde o Senhor diz que é lindo, toda a palavra de Deus ela é muito linda, só que a gente temos que ficar atento em tudo que Deus fala, em tudo, alguma coisa que você lê, Deus quer te falar alguma coisa, é somente a gente estar atento nas coisas de Deus. Deus é maravilhoso, Ele é bom, agradável e perfeito, tá? Ele diz assim, ó: há um concerto com o meu escolhido, jurei ao meu povo, jurei ao meu servo Davi, a tua descendência estabelecer para sempre, edificarei o teu trono de geração em geração. Quer dizer, Deus, ele praticamente ele fez um voto com o escolhido, né? O Davi, além dele ter pecado, ter feito muitas outras coisas, mas se a gente vê no Salmo 51, ele passa a ser o segundo coração de Deus, ele se humilha muito por causa dos pecados dele. E quando nós nos humilhamos pelo nosso pecado, Deus é poderoso para nos perdoar, tá? Ninguém tem esse poder de não nos perdoar. Deus, ele nos perdoa de todas as maneiras, tá? Deus, do menor até o maior, ele lhe perdoa. Deus, ele é amoroso, ele diz que a misericórdia dele é por causa de nós não sermos consumidos. Fica em Lamentações 3. Mas na frente ele diz assim, ó: Deus teve de ser extremo, tremendo na Assembleia dos Santos e grandemente reverenciado por todos os que o cercam. A gente temos que reverenciar o nome desse que é maior de todos. Não há ninguém maior do que esse daqui. Ele corta o arco, corta a lança, joga por terra os aguilhões, rebenta as cadeias e te faz você mais do que vencedor. Quando Jesus ele nos fez, ele deixou uma promessa para nossas vidas forte. Ele disse que nós seríamos mais do que vencedor. Então não tem barreiras, não tem coisas que vêm nos derrubar, ou tentar nos derrubar, ou tentar nos prejudicar. Não tem. Tudo aquilo que Deus o permitir, saiba de uma coisa. Tudo aquilo que nós desejamos para o nosso semelhante de mal, ele vem de encontro à nossa vida. Uma vez me perguntaram, mas por que você quer tanto bem daqueles que te fazem mal? Mas que direito tenho eu de querer o mal para aquelas pessoas que me fazem mal? Por acaso eu vou destruir o que Deus abençoa? O que Deus abençoa, eu não tenho direito de amaldiçoar. Eu não me sinto com o direito de amaldiçoar aquele que Deus abençoa. Mas há uma guerra espiritual no mundo espiritual de hoje, no tempo de hoje, travada. E nós temos que estar em constante harmonia, oração, ligação. É uma fiação. Porque a palavra de Deus diz: tudo que estiver ligado na terra é ligado no céu. Corra, se liga mesmo com o Senhor. Busca, ora, clama. Mesmo com poucas forças. Se você não tiver força, chora. Se você não puder chorar, você fica em silêncio. Porque até o silêncio de Deus, ele sabe o que você está ali falando com ele. Porque a gente pode sentir isso pelo um professor. Quando o professor ele vai dar a prova, ele fica em silêncio. Porque ele não pode ficar falando. Porque senão o aluno vai capturar aquilo tudo que ele está falando, né? Por isso você tem que estudar. E assim somos nós temos que estudar, ler a palavra, orar, clamar, pedir a Deus: Senhor, Tu é meu socorro, meu refúgio, minha fortaleza, nas horas das nossas angústias, nas horas das nossas aflições. E Deus, com sua infinita misericórdia, ele atenta para o nosso clamor, tá?
E mais ainda, o Senhor diz assim, olha, que é tão maravilhosa a palavra de Deus, né? Eu sou apaixonada pela palavra de Deus, eu amo a palavra de Deus. Mais do que tudo. Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Tremendo, né? Forte. Bem-aventurado o povo que conhece e com festivo andaram o Senhor na luz da tua face. Bem-aventurado o povo que conhece o som festivo. Que som festivo é esse? É o som do Senhor. Quando a gente ouve o Senhor nos chamar, quando a gente ouve o Senhor tocar a trombeta, tá? O Senhor toca a trombeta para dizer assim, ó, filho, filha, vens, que tu és meu, tu és minha. Sabe? Eu sei que eu fui escolhida no meio de uma multidão. Deus me escolheu para mim ouvir a trombeta, ouvir o som de Deus, ouvir a voz de Deus. Quando Deus fala comigo, quando Deus manda eu me pôr de joelho, quando Deus manda eu ler a Bíblia, a palavra, porque a palavra de Deus, ela edifica, ela nos fortifica. E tudo isso é muito bom, é gratificante. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje, é aquilo que Deus te chama, faça. Porque eu estava já deitada e muito cansada. Tá? Porque o Senhor é a nossa defesa, é o Santo de Israel, é o nosso Rei. Então, em visão, falaste do teu santo e disse, socorri um que esforçado exalta um eleito do povo. Achei Davi, meu servo, com o meu santo óleo ungi. Né? Para quem não dava nada para o Davi, né? O povo queria muito julgar Davi, porque ele adulterou. Davi botou Betseba no campo de batalha. Davi, ele mandou, mas não foi ao campo de batalha, porque ele já tinha um projeto ali, eu creio, né, que ali no alto ele estava vendo a Betseba, né, se banhando, e ali ele desejou ela, ele almejou ela. Urias, que era o marido, você me perdoa, porque Urias, que era o marido da Betseba. E ali eles caíram, deitaram, né? E ali ela engravidou. Mas quando Urias chegou até a casa de Davi, e Davi virou para ele e falou, deita lá com a Betseba, mas ele queria que ele deitasse para tirar a culpa dele, porque foi ele que engravidou. Ele estava no campo de batalha, mas ele sentiu algo, que eu creio que nós temos algo muito forte. Né? Aquele que busca, ele sente. Uns foi chamado com os dons que, sabe, dói, machuca. É o dom da revelação, o dom da cura, são dons que machucam muito. Mas Deus, ele passou por coisas piores do que eu, você. Então a gente, mesmo sendo machucado, toda a ferida aberta, ela é curada por Deus. Né? Deus mesmo abre a ferida e Deus mesmo cura a ferida. Então a gente não tem que ter medo daquilo que Deus nos prometeu, daquilo que Deus tem falado, não temos, tá? Então aqui é uma coisa que Deus, o salmista Davi, ele diz, né, que coisa linda, né, que ele mesmo, olha, então em visão falaste do teu santo e diz, e socorri um que esforçado exalta já a um eleito do povo. Achei Davi, meu servo, com o meu santo óleo ungi. Deus ungiu Davi porque ele viu com todo o pecado dele, ele viu a sinceridade dele, ele viu que o arrependimento dele, né? Porque quando nós nos entregamos ao Senhor, nós temos que
abrir, rasgar os nossos corações para o Senhor e nos entregarmos mesmo a Ele, sabe por quê? Porque o pecado, ele é gostoso, mas ele nos traz muitas consequências. Ele traz muita mesmo. Então é melhor que não peque. Esforçai-vos, né? Às vezes a gente tem, a carne nossa é pecaminosa. Quanto mais nós alimentamos a carne, né? Em orgia, em bebedice, em farra, em cigarro, em tóxico. Quanto mais nós alimentamos a carne, mais nós temos propício a pecar, mais propício nós estamos a falhar. E quando nós nos alimentamos lendo, orando, buscando a face do Senhor, né? Como diz o profeta Isaías, buscar enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Quanto mais a gente fizer isso, né? A gente mais está alimentando o espírito. E vai ser mais difícil da gente cair, errar, né? Nós temos que fazer nossa casa na rocha. Quando se fala em rocha, a gente fala que nós temos que não feita em areia, porque quando vem um vento, uma tempestade, ela cai. Mas quando ela é feita na rocha, ela não cai. Assim é a palavra de Deus. Quando nós nos formamos na rocha, quando nós nos entregamos ali ao Senhor, nós não vamos cair, pode crer. A tendência é nós queremos buscar cada vez mais, tá? Eu já fui muito fervorosa, já fui muito mesmo. Eu não vou chegar aqui e falar hipocrisia, falar mentiras, ou falar que não sou nada. Eu sou a menor da casa do meu pai, mas eu já fui muito fervorosa, já ganhei muitas batalhas. Hoje eu me encontro um pouco debilitada devido a muitas pauladas que levei da vida, né? Não foi nem pauladas, são tempos que nós temos aqui na Terra. Aqui nós estamos em viagem, nós estamos aqui por um determinado tempo. Esse tempo é do Senhor, a hora é do Senhor. Porque quantos jovens têm descido à sepultura, né? Porque a tendência é que os mais velhos venham morrer primeiro, né? Mas tem sido ao contrário, os jovens têm morrido de várias maneiras. Infarto só dava em adultos, né? Idosos, e hoje em dia está dando em jovens, em criança. Então a gente temos que saber o seguinte: se achegai-vos a Deus e Ele chegará-vos a vós, né? Buscar enquanto você pode achar, invocar enquanto está perto. O profeta Jeremias diz: buscar-me-ei e me acharei quando me buscarem de todo o vosso coração. Então serei achado de vós, diz o Senhor dos Exércitos. Quem disse? Fui eu? Quem disse foi o Senhor dos Exércitos. Que nós possamos buscar sempre no Senhor dos Exércitos, clamar ao Senhor, porque aqui houve um grande perdão da parte de Deus, e Deus ainda ungiu a Davi, pecador, mentiroso, né? Trapaceiro, porque tudo isso, mas ele pagou um alto preço, porque os próprios filhos de Davi, ele fez da casa dele uma bagunça terrível. Eles fizeram coisa abominável aos olhos de Deus. Olha, tu vê, o próprio irmão, ele, como é que se diz, ele deitou-se com a irmã dele, fez mal à irmã dele, né? E todos se levantaram contra a vez o pai mesmo, entendeu? E assim a gente, é duro, né, falar nisso, porque é o que mais tem acontecido na face da terra, mas o estupro, essas coisas todas, né? Aí o irmão estuprou a própria irmã. Mas já havia acontecido isso há 2000 anos atrás. O pecado não é da agora, o pecado já vem por causa das nossas consequências. Tudo que gera pecado tem consequência. É bom que a gente venhamos nos consertar todos os dias da nossa vida. Erramos pro joelho: Senhor, me perdoa, eu pequei contra ti, mas Senhor, me perdoa. Senhor, lança meu pecado no mar do esquecimento. Não me lance fora da tua presença, mas torna-me da alegria do teu Espírito.
porque é tão bom quando nós temos a alegria do Espírito do Senhor, é tão bom quando a gente está no Senhor, entendeu? Antes mesmo de eu vir para cá, eu chorei para pedir a Deus, sabe? Porque é uma luta travada, para a gente não chegar onde Deus quer que nós venhamos chegar. Deus quer a gente em lugares altos. Deus diz que a glória da segunda casa é bem maior do que a primeira. Ora, se a glória da segunda casa é bem maior do que a primeira, quer dizer, passou-se a primeira, eis que Deus faz tudo novo. E o novo de Deus é que Ele venha fazer com que nós venhamos crescer cada vez mais, como se a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Então nós vamos ter a glória do Senhor, claro. Com certeza, a gente temos que crer, confiar, né? E com isso eu vou deixar até aqui, irmãos, esse pequeno trechozinho, e queria agradecer ao Senhor pelas benevolências, pelo grande amor do Senhor Jesus Cristo, né, em prol das nossas vidas, porque todo tempo Deus é bom, Ele é agradável e perfeito, né? Tudo que Deus faz é bom, né? A gente tem que saber mesmo que no meio de muitas lutas, a gente temos que saber que tudo há um propósito debaixo do céu, né? Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus e vá. Clama, pede. Pedir, dai-se-vos-á. Quem pede, recebe. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Pois elas te sustentarão. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus. Não olha para trás, não. Prossiga para o alvo que é o Senhor Jesus Cristo. Ele é nosso guia, nosso protetor, nosso defensor. Guarda-se. Que a palavra de Deus, Ele é fiel, Ele vela sobre ela. Tá? Deus não é homem que minta, nem filho do homem que se arrependa. Por acaso Ele prometeria e não cumpriria? Há uma promessa na minha vida. E todas as promessas feitas de Deus para com a minha vida têm se cumprido. Passo no estreito. Mas eu entendo, mesmo que naquele momento ali eu não venha a entender, mas lá na frente eu vou entender. Porque até o João 13,7 diz que o que eu faço hoje tu não entende, mas mais tarde tu vai entender. Tudo tem um propósito debaixo do céu, tá? Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração, na minha vida, na tua vida, naqueles que passarem, né, de repente, dar uma olhada, ou aqueles que faz parte do meu Facebook, do Instagram, que possa meditar, possa fazer uma reflexão e saber que Deus está contigo. Deus, Ele coloca óleo ungido sobre a tua cabeça, a unção sobre a tua cabeça, né? Ele passa um bálsamo sobre o teu coração. Eu não sei o que você está passando na noite desse dia, mas sabe que Deus é contigo. Ele é poderoso para lhe perdoar, Ele é poderoso para mover as águas, sabe? E fazer coisas grandes. Seja no seu filho, na sua família, no seu esposo. Deus é poderoso para unir, para fazer tudo novo. Eis que faço nova todas as coisas. Crê nisso, tá? A paz do Senhor Jesus Cristo nos abençoe e dê uma noite abençoada, um sono justo. Amém?